Boa noite, pessoal! Juliana Mel aqui, para a gente falar um pouquinho sobre a questão da agressividade. Vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar. Estão chamando os seguidores aí. Oi, Cida! Oi, Cida! Como é que tá São Paulo? Esperar um pouco o povo entrar aí, né? Eu avisei em cima da hora, que tem um tempinho que eu não faço live, né? Como é que estão as coisas? Menina, é o seguinte... Eu tenho reparado que tá uma onda de agressividade, né? Então eu resolvi fazer essa live, mas eu não expliquei para ninguém que eu ia fazer. Então vamos fazer aqui agora, certo? É o seguinte, eu tenho recebido no consultório, gente. Oi, doutor Gustavo, como é que tá? Saudade, hein? Tô aqui sentada depois de atender um bocado de gente querendo morrer, viu? Então hoje a gente vai falar sobre isso. Sabe o que acontece? Tem pessoas que estão tendo agora, que estão chegando no meu consultório, que estão muito querendo morrer. Então, esse morrer às vezes é inconsciente, tá? Mas eu falei, eu acho que eu vou fazer uma live rapidinha, mesmo que eu não tenha avisado as pessoas, eu falei, vou avisar agora em cima da hora. Oi, doutora Nádia, querida! Tô aqui na oração e na torcida, viu? Então, e quando eu falo essa questão do querer morrer, é uma questão inconsciente. Eu até conversei com a doutora Nádia, que a gente se encontrou semana passada, eu já estava atendendo pacientes assim, e eu resolvi deixar um alerta aqui de todo o processo, como ele acontece, tá? Então, o que está acontecendo? Algumas pessoas, elas estão chegando no consultório, trazendo problemas que são de relacionamento, problemas no trabalho, às vezes é uma letargia no trabalho, uma preguiça de estudar, ou um problema com alguém se relacionando, mas todas têm um ponto em comum, tem uma intersecção, assim, algumas linhas paralelas aí que estão se cruzando, paralelas não, né? Estão se cruzando, na verdade. E nessas linhas que são comuns aí que estão se conectando é o seguinte, desses pacientes, inclusive com dores físicas também, tá? Não tô trabalhando só a parte de dores emocionais, não. Estão chegando com um nível de agressividade contida, de estresse que estão passando, e estão atraindo pessoas com raiva no meio da rua, ou relações e situações de muita raiva em cima delas, né? Coisas inconscientes, como aquele caso que a gente viu aí no jornal da pessoa que foi espancada no Carrefour, é bem parecido, mas claro, numa intensidade menor, mas isso tá no inconsciente coletivo e tá demonstrando que nós estamos num processo do inconsciente mesmo aqui, que a gente está passando, né, nessa situação toda, eu falo a nível mundial aí que está acontecendo, e essas pessoas estão trazendo essas experiências, né, hoje eu tive um atendimento também, né, mas todas, gente, e que tem em comum essa questão dos traços de agressividade, tá, que estão contidas, e o que a gente vê é que a relação com essa agressividade, essa raiva contida, tá ligada na questão do querer ou não os pais, no sentido talvez até inconsciente. Sabe quando você desiste do querer que o seu pai ou a sua mãe estejam próximos a você, ou de querer mesmo, a criança ela desiste de querer o pai ou a mãe. Porque a pai e mãe muitas vezes estão trazendo uma esperança, uma expectativa, ou seja, a pessoa fica numa espera de que eles tratem ela de tal ou tal maneira, de uma forma lá. E como ela não consegue aquilo, olha como é que é estranho, aí ela consegue fazer o movimento contrário, ela exclui o pai ou a mãe do coração, tá? Aí no sentido aí, vamos, não podemos generalizar, mas é um deles, geralmente um que tem mais dificuldade. E nessa exclusão assim do emocional do coração, ela fala assim: "Ah, eu não quero mais ficar perto,
eu não quero mais o meu pai, eu não quero ter o meu pai ou minha mãe, né? E quando eu faço isso, eu não consigo receber a vida que vem deles. Então, essa questão da vida que eu recebo dos meus pais, que eles trazem a vida passa por eles, mas vai muito além deles, né? Ou seja, a gente consegue dar continuidade à vida quando a gente não exclui um dos pais do coração. Isso vem quando a pessoa passa por muitas raivas, ou processos onde um dos pais é um pouco ditador, é um pouco passa do limite, e a gente acaba entendendo que os pais, ou ambos dos pais, ou um dos pais não tem filtros, tá? Que filtros são esses? Ei, Marcinho, oi, Mi. Então, esses filtros são assim, os pais são imaturos emocionalmente, tá? Então a gente tem pais aí de 70 anos e filhos de 40 que estão convivendo, e tem as duas faces aí, eu vou falar dos filhos e dos pais. Mas esses pais aí de 70, 80 anos ainda, imaturos, no sentido de despejar todo o conteúdo emocional deles nos adolescentes ou filhos ou adultos já de 40 anos, então eles não têm filtros e passam todo aquele conteúdo emocional pesado que muitas vezes reflete a própria sombra deles, o lado deles obscuro, porque quando eles jogam aquela informação para o filho, eles passam uma informação muito pesada e que não condiz com a realidade, né? A pessoa é responsável, você é o irresponsável, você é isso, você é aquilo. Então, quando existe esse processo que eu identifico nos meus pacientes que estão chegando, isso faz com que a pessoa ela queira realmente a distância, abandonar, ou não querer mais os pais. Só que é legítimo o nosso querer, né? Mas aí a gente entra na nossa parte infantil. O nosso querer, os nossos pais, e a gente acaba desistindo, ele é legítimo. Então a criança, ela pode sim querer os pais, ela deve querer os pais dentro do coração delas, mas não esperar que os pais sejam aquilo que elas gostariam, que o pai fizesse aquilo que elas gostariam, para que elas sejam felizes, tá? Então, para que você seja feliz, não espere mais, porque isso é colocado, olha só, toda essa relação inconsciente com os nossos pais e das nossas dores emocionais, ela acaba sendo projetada na nossa vida atual. Então, olha, foram inúmeros casos que eu recebi aqui, tanto de homens quanto mulheres, alguns relacionados a estudo que não estavam conseguindo estudar, que a vida profissional estava paralisada, e é muito interessante. E mulheres também relatando que estão se sentindo um pouco sem vida. O que isso quer dizer? Que existe um processo de raiva contida, e por isso a gente atrai agressividade também, né, ao redor da gente. E essa agressividade que a gente está atraindo, essa coisa de estar num processo belicoso com alguém, do nosso inconsciente, quando ele não é revelado, ele se torna esse medo. E esse medo, gente, o nosso cérebro, o nosso organismo, ele entende como uma ameaça. Seja bem-vindo, Luiz. Uma ameaça. Então, a ameaça é biológica, um animal acuado, né? Por quê? Porque ele está sendo atacado. Então, gente, existe aí o processo onde a pessoa se sente atacada, sobrecarregada, a pessoa é cobrada de responsabilidade, então ela escuta coisas muito pesadas e ela se retrai. Se esse processo não é com seu pai ou sua mãe diretamente, é indiretamente, ou seja, na verdade os pais estão lá atrás e a criança reproduz hoje, na fase adulta, com alguém do momento presente, né? Então pode ser uma sogra, pode ser a relação com um chefe, pode ser com qualquer pessoa, aonde essa pessoa me ataca, essa pessoa me cobra, né? E a maioria reage pensando assim, eu preciso definir aqui, decidir minha vida. Quando você faz esse, eu preciso definir, decidir minha vida, você fica entre escolhas a fazer, né? Eu vou para um lado, eu vou para outro. Aí você acaba se colocando perante seus pais de novo, porque quando a gente faz o processo de exclusão, como eu falei inicialmente, de não querer o pai,
ou não querer a mãe daquela forma que eles são, a gente exclui eles do coração. E nessa exclusão, a gente não recebe a força da vida. Que, como eu sempre digo, esse quadro está aqui atrás, esse quadro é a vida. Eu estou aqui e quando eu estou de costas e olhando para esse quadro, que é a vida, e meus pais estão aqui atrás, eu fico infantil, eu fico criança, querendo receber deles. O fluxo da vida vem de lá, da vida, passa pelos meus pais e segue em direção para frente. Mas como eu vou receber esse fluxo de vida que vem dos meus pais que estão aqui atrás e da vida que vem, se eu estou contra o fluxo da vida? Então, gente, o que a gente precisa fazer? Se colocar a favor desse fluxo de vida que vem aqui da vida aqui atrás, que é algo que vai além dos meus pais, passa por eles e me faz caminhar. E aí a gente começa a se desarmar, primeiro reconhecendo o nosso lado sombrio, que muitas vezes é o nosso lado que a gente não quer ver, que é o nosso lado de raiva, de belicosidade, e que a gente fica muitas vezes pacífico em algum lugar, mas a gente acaba atraindo pessoas com raiva, atraindo agressores. Então é aquela questão de vítima e agressor estarem em oposição, em extremos, né? Um aqui, o outro lado, do outro lado. Então, assim, é muita extremidade, não tem um equilíbrio. Então, se eu tô numa posição de muita passividade perante algo que tá acontecendo, muitas vezes eu atraio um agressor, porque é o meu lado que não tá sendo colocado para fora. E isso é perigoso, por isso que é importante a gente olhar o inconsciente e trazer à tona o que está por trás dessas questões. Então, o que eu estou te falando aqui agora é exatamente isso, que essas questões que estão chegando aí de pessoas que estão se sentindo mórbidas e sem vida, não é que elas estão por completo, elas estão se sentindo meio mortas, né? Isso foram os últimos casos das últimas 3 semanas que eu estou recebendo, tanto homens quanto mulheres. E por que a pessoa fica assim mórbida e sem vida, né? Melancólica, porque ela ativa lá no cérebro dela, tá? Um barômetro, que é um gatilho emocional, onde ela reage. E as reações dela têm a ver com questões que foram passadas na infância e na adolescência, aonde ela foi e se sentiu ameaçada e amedrontada. Toda vez que a gente tem alguma ameaça e a gente fica com raiva, consciente ou não, a gente acaba se separando das pessoas ou das situações, porque é uma forma de proteção. Quem não faz essa separação vai para a luta, vai bater de frente. Então, alguns são agressivos e batem, outros recuam e saem correndo, que são aqueles extremos, e outros ficam paralisados. Vocês já viram um animal que finge que não... Que se finge de morto para poder sobreviver? Então, é também um mecanismo de proteção. Aquele animal que tá sob uma ameaça, tá vendo que aquela pessoa ali é agressiva, tá ali perto dele, mas ele... deixa pra lá, vou fingir que eu não tô vendo essa pessoa aqui na padaria, essa pessoa é perigosa, e não sei o quê. Aí, entre aspas, a adaptação da gente se fingir de morto. Oi, Priscila! Então, oi, Auro, querida. Então, a gente acaba se fingindo de morto, né? Em algumas situações da vida, pra gente também sobreviver emocionalmente. E todo esse processo faz com que exija da gente uma carga energética mesmo, que é puxada, porque a gente fica muito exaurido. Que todo esse processo aí biológico que acontece de proteção, ele acaba puxando essa energia. Então a gente fica muito exaurido. Aí a maioria tá chegando para mim com processos de insônia ou de problemas para dormir, assim, de sonhos pesados, pesadelos, né, que a gente fala. E isso se reflete no inconsciente quando vem nos sonhos e pesadelos. Por quê? Porque a nossa agressividade não está sendo reconhecida. Então é muito perigoso não reconhecer a agressividade do lado sombrio e atrair isso no meio da rua, tá? Não adianta se fingir de morto, porque você pode virar numa outra esquina lá e dependendo do dia que você tiver, você vai ou atacar ou você vai sair correndo, mas você pode ser agredido, né? Por isso, gente, é importante a gente entender que o processo que faz isso, ele liga a gente em 6 pontos no cérebro. Para a gente poder atrair esse tipo de situação, são 6 pontos, são 6 relés no nosso córtex cerebral.
E que pontos são esses? São pontos de bipolaridade, onde eu tenho a pessoa ciclando mania e depressão. Nós temos também aqueles pontos que são mais 2 pontos acima, bronquiolaringe, a mucosa de bronquiolaringe lá no córtex cerebral ativos, ou seja, inflamados lá, ou seja, eu tive conflitos lá atrás, e que fazem com que a pessoa fique muito no mundo da lua. São pessoas aéreas, muito criativas, mas que criaram outro mundo para se proteger daquilo que elas escutaram a vida inteira. E mais 2 pontos da bexiga, que a gente tem no cérebro, que a gente tem os órgãos lá no cérebro da gente, no córtex cerebral. E esses 2 pontos aqui embaixo da bexiga, eles são pontos que mostram uma invasão de privacidade, tá? Então toda essa cama de gato, ou seja, esse inconsciente, ele faz assim, ele busca um processo que você está vivendo hoje, com algo que você viveu na sua infância, com algo que está ligado à sua raiva contida, que está ligado a um medo que você tem e uma forma ameaçadora que você sentiu, e ele faz você ficar com o corpo exaurido, sem condições de ir para frente, tendo muitos pensamentos obsessivos com relação a algumas coisas, tudo isso numa situação só. E toda essa questão da bexiga, que eu falei que são esses 6 pontos, a questão da bexiga também, a questão da invasão de privacidade. Oi, Raul! A invasão de privacidade tanto do feminino quanto do masculino. Então veja bem, para você atrair hoje uma relação belicosa, que você tem que ficar pisando em ovos, que você precisa se proteger e que você também, qualquer gotinha que cai, você está explodindo, que você entra numa situação de vítima e agressor, ou você é agredido, ou você é vítima, ou você se faz de morto, se sente meio morto, é porque você tem esses 6 relés ativos no seu cérebro, que são conflitos que você já passou na sua vida, e você precisa identificar isso e trazer à tona. Mas lembrando que a parte sistêmica disso, a nossa parte relacionada à nossa família, que precisa ser vista e reconhecida, tem a ver com o pai ou a mãe, que nós queremos muito eles na infância, não tivemos ele como a gente queria, eles não estavam disponíveis emocionalmente e a gente deixou de querê-los, entende? Então hoje a gente fala assim, eu não quero mais meu pai e minha mãe, eu excluo meu pai e minha mãe aqui da minha vida física ou emocional, mas ao mesmo tempo eu também espero que meu pai e minha mãe me trate bem. Então aí é o contrário que a gente precisa fazer. A gente precisa... Oi, Elane, você estava sumida. A gente precisa fazer o contrário. A gente precisa parar de querer... não querer os pais, não querer aquele pai como ele é, que é uma pessoa comum, e a gente precisa aceitar que os nossos pais são pessoas comuns e humanas, e a gente fazer o quê? Parar de não querer os pais e parar de esperar que os pais sejam isso ou aquilo daquela forma que a gente gostaria para sermos felizes. Então não espere mais, porque eu vejo aqui casais e a mulher falando pra mim, olha, eu tô esperando que meu marido mude para que eu possa... Não espera, minha filha, vá ser feliz. Seja feliz hoje. Não espere que sua mãe te trate bem para você ser feliz, que o seu marido te trate bem para ser feliz. Você precisa tomar uma decisão. Primeiro é aceitar seu pai e sua mãe e querer, poder, porque querer é legítimo. Então continue querendo um homem legal, um homem bacana do seu lado, mas não espere que ele chegue, né, para que você possa ser feliz. Então esse é o meu recado hoje. Tem que trabalhar os pontos de confiança, os pontos de confiança que são aqueles pontos da bexiga que a gente perde e está associado à bexiga. Tem que trabalhar os pontos de bipolaridade, que são as nossas perdas, as nossas separações durante a vida toda, né? Porque aí a gente entra em fases de mania, de eu vou dar conta. E não dá conta de nada, tá se arrastando na praia, tá morrendo na praia, tá exaurido, né? E o corpo físico paga por isso. E as questões de depressão, de melancolia, porque dá um pouquinho de tristeza, né? Você tá ligado num pai, você tá excluindo seu pai, você vai ficar junto com ele. Se você excluir uma mãe, você vai ficar junto com ela. Como é que é esse junto? Eu excluo do meu coração meu pai. Eu fico igualzinho a ele. Porque quando eu julgo aquela pessoa, eu passo pela mesma situação e, detalhe, muito pior, porque meu pai e minha mãe são daquele jeito. Quando eu julgo eles, eu fico uma versão piorada deles. Eu fico muito pior. Eu falo, não, eu tô fazendo, mas eu tô bem pior, porque eu tô bem desequilibrado, entende? Então é por isso que a gente tem que
entender que o julgamento, principalmente dos pais, é que faz esse problema aí, tá? E pra finalizar aqui, gente, mas pode perguntar se quiserem falar alguma coisa. Eu tô falando igual a metralhadora porque eu quero correr aqui pra malhar ainda. Que é o seguinte, a gente precisa entender que tudo que a gente passa na vida traz um conhecimento, traz uma experiência, e o que a gente precisa é integrar essa experiência, jogar lá pra dentro, sabe? Integrar o que a gente aprende para que a gente possa sair da ansiedade de ficar esperando as coisas acontecerem do lado de fora, sem que a gente modifique por dentro. Uma outra coisa que eu falo sobre exaustão, sobre o sono, é que para a gente revigorar a nossa energia, para que a gente possa ter energia para os nossos processos andarem, a gente precisa estar no momento presente. Então, trazer essa força para o momento presente, né? Parar de ficar no mental, no espiritual, porque isso você fica jogando para o futuro. Você tem seu momento de fazer suas orações, mas parar de jogar tudo no mental, porque aí você para de estar no momento presente. Então é simples assim, é trazer a nossa presença para o agora. Isso já vai melhorar bastante o estado de exaustão. Mas tem mais coisa para exaustão aqui que eu separei. Cadê? Que é a gente não temer o desconhecido. Quando a gente nega algo, presta atenção, quando eu nego meu pai, eu fico igual ao meu pai. Quando eu nego alguém, eu colo nessa pessoa. Então, eu quero esquecer fulano. Aí eu nego essa pessoa. Eu fico mais colada nessa pessoa. Ela não sai da minha cabeça. Então, parar de negar também, entendeu? Reconhecer isso. Eu vou negar. Não, aceita. Aceita que você gosta, aceita que você... Isso, aceita a pessoa do jeito que é, a situação como tá, que aquilo flui, né? Outra situação aqui, ó. Exaustão por excesso de responsabilidade. Lembra que toda a nossa parte do nosso self, ou seja, toda a nossa autoestima parte da estima de alguém que nos estimaria, ou nos estimou, deveria ter estimado. Então, meu pai e minha mãe deveriam ter me estimado quando eu era criança, e não estimou. Talvez porque você percebeu dessa maneira. Então, o que eu faço com essa estima? Eu, para recuperar minha autoestima e o meu self, eu preciso me estimar, entende? Eu preciso me estimar. E essa parte também faz a minha ligação com os meus pais. Então, quando eu olho para minha mãe e eu olho para o meu pai, entender que muitas vezes ele projeta a sombra dele em cima de mim e ele não tá me vendo. Quando ele fala assim, você é um irresponsável, você é isso, você é aquilo, isso não me atinge se eu parto do princípio de que ele está projetando, nessa questão de despejar o conteúdo emocional pesado dele e não ter filtros, ele está despejando a sombra dele. Então eu instalo um filtro ali, eu coloco um filtro de proteção para mim. Que filtro é esse que eu vou colocar de proteção? Para meu pai, para qualquer pessoa, minha mãe ou qualquer pessoa que está me agredindo. É um filtro de, ok, basta, aqui é o meu limite. Então, esse limite é emocional. Quando eu instalo um filtro emocional, eu paro de atrair pessoas que vão ser agressivas comigo em qualquer lugar. Porque primeiro eu reconheci a raiva que eu tinha de quem? Do meu pai ou da minha mãe. E é legítimo sentir raiva. Então, aquilo se dissipa. Quando eu reconheço aquela emoção. E outra, quando eu reconheço a minha raiva, então aquilo se dissipa. Então é legítimo sentir raiva, é legítimo também querer o pai e a mãe de tal forma. Então continue querendo seu pai, mas não espere que ele seja, tá? Porque pode passar a vida inteira e sua mãe continuar com um comportamento infantil e imaturo, porque eles não tiveram nem a oportunidade de fazer terapia como vocês fazem, e eu faço também, certo? Então, o filtro, ele é isso aí. O filtro você instala. E a gente, pra gente sair da condição de vítima também, né? Que é essa questão de se responsabilizar pelo seu próprio sofrimento. Não fazer o que eu vinha falando no início. A vida vem aqui desse quadro aqui atrás, passa pelos meus pais, eu estou virada, recebendo deles aqui, ó, virado de frente pra lá, criança. Virei, fiz 180 graus, meus pais me empurram para a vida aos 18, entre 18 e 25 anos,
que é ainda considerado adolescência, até os 25 anos, para mim é adolescência. Mas aí entre 18 e 25 anos, se você não saiu da sua casa, aí procura sair o quanto antes, porque tem gente com 40, 50 e 60 anos morando na casa da mãe, saiu de um relacionamento agora, estava casado e voltou a morar com os pais, né? É um desafio, mas é a parte onde os pais, quando eles são ruins, no sentido de empurrar você, falar, meu filho, vá trabalhar, se vira, você consegue pegar a força deles, porque você se vira para o fluxo da vida. Então você não fica querendo receber mais deles, você sabe que não vai mais receber dos pais. Eles vão te empurrar para a vida. Só que muitos ficam virados, olhando para os pais e querendo mais dos pais. São aqueles aí que estão com 40 anos exigindo que o pai e a mãe dê alguma coisa nessa idade. E vai caducar lá pedindo, com 60 anos, mãe, por favor, me dê alguma coisa. Então, por favor, não espere que seu pai e sua mãe te dê nada. Não espere isso para que você seja feliz. Queira muito seus pais, queira muito eles, aceite-os, mas não queira que ele, mas não faça isso, não cobre, tá? Essa coisa de, ele tem que me dar, não, senão você vai ficar esperando e vai ficar exaurido, tá? E aí faz esse 180 graus, virou pra vida, eles vão te empurrar, sendo ruins, tá? Porque o pai e a mãe sendo ruins, eles são bons, eles te empurram pro fluxo da vida, e aí você tem força, porque é assim que a gente pega a força deles, quando eles botam a mão aqui no nosso ombro e empurram a gente pra vida, e não quando a gente tá lá assim, miserando, né? Pedindo, eu quero isso, eu quero aquilo, certo? Então isso serve para você que tá aí, tá me escutando e tem pais que passam dos limites e jogam todo o conteúdo emocional em cima de você. Faça isso aqui. Quem não assistiu a live toda, eu espero que fique gravada, porque eu não consegui nem entrar na live aqui antes. E para quem pegou, eu falei de toda essa questão, né? Da responsabilidade, da autorresponsabilidade, reconhecer que você é o responsável pela sua vida, que você precisa integrar tudo que você aprendeu e vem adquirindo nesse processo todo e não atribuir ao outro problema, tá? Se cura, porque você tá fazendo um favor para a humanidade de não ficar mais outro agressivo aí. É como se tivesse todo mundo agressivo. Não, eu acho que tá gravando aí, é porque eu tive uma dificuldade aqui, que entrou o Reels aqui, aí eu não sei mexer nesse negócio de Instagram. Mas, gente, gratidão. Eu vou me despedir de vocês que eu ainda vou malhar. Reconheçam o lado sombrio de vocês. Reconheçam o lado sombrio que os pais projetam em vocês. Mas não queiram receber. Vocês não precisam receber o lado sombrio do pai e da mãe. Instala um filtro, tá? Entendam que eles estão projetando muitas vezes o lado deles, de dificuldade deles. Eles estão falando deles próprios ali. Se ele fala pra você que você nunca vai ser nada, que você vai se lascar, que isso, aquilo, não tem nada a ver com você. Aquilo é o processo de vida deles. E eles projetam em você, eles não estão te enxergando, tá? E aí, humildemente, faça isso. Aceite-os como eles são, que aí, na humildade, a gente começa a entrar no equilíbrio. Porque aí o pai e a mãe, eles começam a falar, nossa, meu Deus. Agora, se você reage... E se você reage, você entra na mesma sombra que eles têm, piorada, e aí eles acham que você é o capeta na vida deles, certo? Empurrar os filhos é isso aí, porque hoje, tá, Luciene? É o seguinte que tá acontecendo, Lu, você sabe disso. Nossos filhos, que a gente não dá limites, agora os filhos, né? A gente falando como mãe e pai aqui. Os nossos filhos, hoje... que a gente não dá limite, são aqueles que vão pra lá pro mundo e vão começar a quebrar tudo, querer ter a razão, brigar com todo mundo, porque você não coloca o filtro aí. Você não bota não bota o limite pra ele. Então, esse é aquele que vai quebrar o negócio do condomínio, esse é aquele que vai fazer o que ele quiser, porque os pais querem ser aceitos. Os pais querem ser amados. Na minha época, a minha mãe não queria ser amada, então ela fala o que ela quiser. E isso me ajudou bastante. Agora, a nossa geração, que é a minha geração, a de 30 anos de idade, 40, que tá criando um menino pequeno agora, o adolescente, tá fazendo o quê?
tá querendo ser amado pelos filhos e tá deixando os filhos a fazer o que quiser. Mãe, eu posso ficar jogando o dia todo? Pode, querido, faça o que você quiser. E a criança vai fazer o que quiser, vai quebrar o mundo e vai achar que tem a razão. Então, nós precisamos instalar os filtros que nós recebemos das outras pessoas, dos nossos pais. A gente instala o filtro, lá vem o cachorro, não é possível. E a gente também faz isso com os filhos, no sentido também de não ser tão permissivo, tá? Instalar um pouco de proteção, certo? Assistam aí que eu vou empurrar isso aqui lá pro feed, tá bom? Eu fiquei de férias e acabar, vou fazer mais live não, mas vou fazer sim. Vou fazer, só que eu não aviso, terça e quinta às 9 horas, tá bom, Beth? Assiste minha live aí que acabou agora. Vou botar aqui no feed, fica com Deus. Beijo e saudade de vocês. Depois eu quero saber sobre... Eu vou entrar em contato com a Beth. A Beth, ela trabalha... O trabalho dela é fantástico. Ela é terapeuta em São Paulo, super bambambam. E ela faz um trabalho aí fantástico. Procura lá, Beth Cass Terapeuta, tá? Elaine também. A Elaine, ela é hipnoterapeuta. Tem um bocado de médico aqui também na nossa live. E eu quero pedir aí para vocês também, eu quero fazer um pedido especial aqui, um agradecimento. Eu tenho um amor muito grande pela doutora Nádia e ela tá passando por um momento de saúde aí bem delicado. Eu tô acompanhando ela e à distância, porque agora com esse negócio de coronavírus e ela também tá fazendo tratamento, a gente se apegou muito, né, doutora Nádia? Então eu queria que vocês, quem conhece a doutora Nádia, sabe das lives que ela faz comigo, pedir aí uma oração por ela aí, tá bom? Mentalizar, mandar luz para ela agora aí no momento da live, tá bom, gente? Gratidão, gente. Cuidem do lado sombrio, tá? Fiquem com Deus. Viu, Lu? Beijos. Qualquer coisa me procura lá no direct e no meu site também tem um monte de novidade, tá? Principalmente quem quiser fazer consulta, já tá tudo online agora, tudo fantástico lá. Beijo para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Não sei mais como é que desliga. Mudou tudo esse negócio, Ave Maria.